Olá! Estou muito feliz em retomar os meus convidados para contarem aqui como é a sua história com a espiritualidade. Então, desde o ano passado, eu venho fazendo uma série de lives. No início eram lives, depois viraram gravações, mas enfim, para conhecer como é a história de vida das pessoas, como elas lidam com a espiritualidade, o que é isso para elas, e como foi esse despertar para a espiritualidade. Hoje eu tenho a alegria de receber a minha amiga Odete Paulino, de São Paulo. Eu a conheci já há mais de 10 anos através dos florais de Saint-Germain, que trouxeram assim irmãos de alma da minha vida. E então, com muita alegria, eu te recebo hoje, Odete, para a gente conhecer quem é você e como foi a sua história com a espiritualidade. Quando que você considera que você teve uma abertura para entender melhor isso? Odete, grande abraço, seja bem-vinda e agora conte-nos a sua história. Minha querida Bi, que saudade! Só assim, né, Bi? Bi, é o seguinte, muito feliz de estar aqui com você, com teus ouvintes. Nós somos irmãs de almas, com certeza. Meu chamado para meu autoconhecimento foi no setembro de 28 anos, quando eu tinha 28 anos. Foi o despertar e uma queda muito grande, né? Tipo, fundo do poço. Eu tinha minhas pernas, eu tenho uma doença neurológica que chama Charcot-Marie-Tooth, que ela atinge as extremidades do corpo, então pés, calcanhar, as mãos, mas com isso os tendões são muito fininhos, muito frágeis. E na época não tinha muitos estudos sobre isso, e eu tive uma queda, uma luxação aos 14 anos, também um importante setênio. Na linguagem do corpo, a gente fala que do 0 aos 7 anos, nós estamos sintonizados, né, diretamente com a nossa mãe, dos 7 anos e meio aos 14, com um pai, para depois formar esse caráter que nós temos, que o adolescente tem, né? E aos 14 eu caí e tive essa luxação no meu joelho e ficava toda hora caindo, pisava em falso, caía, saía rótula. Bom, enfim, aos 28 não aguentei mais e falei, vou fazer uma cirurgia. E na época vieram me informar que poderia ser feita uma cirurgia espiritual. E eu reneguei. Falei, não é por aí. Não é por aí, e me dei mal, porque o professor titular da USP, na época, operou a perna errada. E que, na verdade, nada estava errado, né? Eu estava naquela sintonia, não querendo acreditar que eu tinha um chamado espiritual, e não ouvi, e falei, vou operar com os homens. Ainda eu lembro falando isso, não, vou operar com os homens. E quando eu acordei, eu estava com as duas pernas imobilizadas. As duas pernas imobilizadas. Depois de 30 dias, a rótula não segurou, eu tive que voltar para fazer cirurgia. Aí voltei para fazer cirurgia das duas pernas, ele fez uma outra técnica. E depois de 10 dias, mais ou menos, despenquei no meio da rua, sempre com andador, né? Despenquei no meio da rua, porque o tendão patelar direito tinha estourado. Volta para a cirurgia. Eu tinha a cama hospitalar aqui no apartamento da minha mãe,
Hoje eu estou aqui no apartamento da minha mãe, estou morando em Itu, um lugar maravilhoso, muito gostoso de morar. E tinha cama hospitalar aqui, e aí trazia minhas filhas para cá. Na época, o pai delas, o meu marido, na época, fiz de novo a cirurgia. A rótula não segurou. Volta para a cirurgia. Mudei de médico depois de um tempo. Teve uma separação, porque até isso tive que mudar, né? Ele saiu de casa, nos deixou com duas crianças pequenininhas, e eu sem andar, mudei de médico. E nessa quarta cirurgia da direita e terceira da esquerda, a coisa fluiu. Então, tudo isso, até a saída dele, deu para entender que tinha que acontecer. Quando eu comecei a andar novamente, que eu me vi, peraí, quem eu sou? Aí a coisa pegou, porque eu falei, eu quero entender o que aconteceu. Tinha ido em um lugar, num centro espírita aqui em São Paulo, Seara. Ela me explicou mais ou menos. E eu falei, então o que eu tenho que fazer, né? Ela tinha falado que eu tinha que fazer um tratamento, passes. Não me achei, mas eu fiz o curso mediúnico de 2 anos. Mas, Odete, deixa eu te perguntar, assim, para eu entender. E como que era essa questão antes, assim? Qual era a tua crença nesse sentido? Assim, a tua família acreditava em quê? Ou esse mundo dos espíritos, ou a espiritualidade, se reconhecer como um espírito tendo uma experiência aqui, já era uma crença sua? Ou era distante? Como que foi essa parte aí na sua vida? Bi, sempre fomos católicos, meus pais católicos, mas não muito praticantes. Mesmo eu estudando em colégio de freira, a maior parte da minha vida, eu sabia que eu tinha uma sensibilidade, mas eu não sabia como usá-la. E eu não sabia mesmo, eu estava meio perdida. Eu nasci, pra você ter uma ideia, a minha mãe tinha feito laqueadura. E a laqueadura, na época, era só cortado. Não, hoje é cortado, antigamente era só amarrado. E meu irmão falecido, antes de mim, antes de eu nascer, ele faleceu com 18 anos com câncer na laringe. Ele anunciou para minha mãe, em sonho, falou: mãe, você vai ter uma filha. E ela, no sonho, ela falou: não tenho como, eu já tenho, o meu irmão acima de mim tem 11 anos a mais. Ele falou: não tem como. Não, você vai ter uma filha. Então, no dia seguinte, ela contou essa história para os primos e esqueceu. Só aos 13 anos que eu fiquei sabendo dessa história. Então, a minha infância foi muito complicada, né, por conta da parte motora, né, mas eu não sabia o que era isso. E eu sentia umas coisas também em termos de medo, de angústia, eu chorava muito, eu também não entendia o porquê. Então, ninguém me explicou e eu fui só entender aos 28 anos, quando aconteceu tudo isso comigo, e aí me explicaram mais ou menos, eu tive que fazer esse curso. Depois disso, eu entrei no Quarto Caminho, que é uma escola de Gurdjieff, um sufismo, na verdade, meio misturado com sufismo, que eu aprendi a presença, que eu aprendi a conexão de presença, porque o espiritismo, eu sinto que a gente é muito fora, muito, né? Você não tá presente, você está sempre buscando. É espiritualidade, sim, mas você não tem essa presença. Então, eu consegui essa conexão da Terra,
né, da base com o eu superior. Foi muito bom. Então, eu comecei a me conhecer. Mas eu olhei para o lado e conheci uma grande professora do Quarto Caminho, que é a Sandra Perim, e ela é astróloga. E ela falou, Dete, e ela tinha uns florais, eu não vou falar o nome, mas ela tinha uns florais na mesa dela, tanto que esses florais é um sistema que até hoje eu não aceito, engraçado. Mas foi eles que né, ela me mostrou os florais, ela falou, Dete, você vai trabalhar com floral. E aí eu olhei para eles, eu não sabia qual o sistema, né? E fui fazer bar. Quando eu fui fazer, eu fiz bar com a Mara Paroni e Celso Paroni, dois homeopatas queridos, muito queridos. E eu fiz 1 e 2. Amei esse mundo. Nossa, eu queria sair do curso já atendendo todo mundo. Nossa, eu amei. Eu falei, pronto, me encontrei. Né? Porque eu tenho essa... Eu adoro conversar e entender, e fui fazendo outros cursos paralelos. Meu pai tinha uma farmácia de manipulação, uma indústria, e na farmácia de manipulação eles falaram assim, as pessoas vinham e falavam assim, eu, deslumbrada por bar, eu quero floral de Saint-Germain. Aí eu falei, floral de Saint-Germain? Tá, nós não temos. Nós temos bar, nós temos Minas, nós temos californiano, mas não temos Saint-Germain. Mas foi tantos pedidos, que em 2009, que eu entrei tanto no sistema Saint-Germain, quanto na linguagem do corpo, com a Cris Cairo, eu liguei para o laboratório e falei assim, olha, nós somos da Alberto Seabra, aqui de São Paulo, homeopatia, e quem atendeu? A Thalita. A Thalita falou, olha, nós temos... Nossa, vocês são do Alberto Seabra? Que legal! Então, demos um curso agora, começando. Eu falei, me inscreve, eu quero me inscrever. Bora! E ela foi uma querida no curso, a Neide Margonari foi tudo na minha vida, porque abriu um outro leque, né? Um outro mundo. E nesse curso, a Thalita, no final, ela mostrou uma análise, hoje muito usada, mas antigamente chamava GDV. E ela fez um trabalho muito, muito sério na Escola Paulista de Medicina, com os transplantados de rim. E nós vimos aquilo em 2009, aquela análise, que na verdade, quem desenvolveu foi um russo. Ele chama Sebastian Korotov. Korotov, Dr. Korotov, Isso. Hoje tem o aparelho é BioEL, antigamente era GDV. E quem era a pessoa que fazia essa leitura era a Alexandra, também uma russa, que ela morava na época em Atibaia, mas ela estava, como a Thalita ia fazer o curso, então ela já estava em São Paulo para fazer a análise das pessoas do curso. Então, na segunda-feira, já plantei lá e falei, eu quero fazer. E quando eu fiz a análise, o russo não é muito fofinho, né? Aí, quando eu fiz a análise, Bi era um filme de terror. O meu campo áurico era totalmente rompido. Os chakras eram umas azeitoninhas, assim, uma coisa assim, ridículas e todo atrapalhado, um para um lado, outro para o outro. Aí a primeira coisa que eu fiz, saí de lá, passei a mão no celular no carro mesmo e falei assim, tá ali, e chorava.
Eu tomo floral desde 2003, eu nunca imaginei que eu fosse estar assim. Aí ela falou, Dete, calma, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tratamento, eu te ajudo. Eu falei, claro. E aí eu fui, fiz um tratamento do jeito que ela pediu para fazer, a fórmula que ela me passou. Eu fui viajar, eu ia viajar com as meninas para fora do país. Ela falou, não tem problema nenhum, toma a viagem inteira. Depois de 2 meses eu repeti a análise. Eu vou ter que achar essa análise para vocês verem. Já mudou. O campo já estava um pouco mais fechadinho. Os chakras eles já estavam maiores e mais alinhados. Eu falei, gente, é com isso que eu vou trabalhar. Com Saint Germain. E aí foi assim, eu fui melhorando a parte energética e física, porque também a física estava sendo afetada, e fui em todos os cursos básicos, eu até ajudava a Thalita nas vendas e nas aulas da Neide. E virou minha segunda família, sabe? Em 2012, é onde eu conheci essa princesa, que é a Bibi. Nós tivemos um grupo muito, muito fechado, né? Muito fechado, assim, uau, né? Encontro de almas. Então, parece que foi o grupo inteiro de encontro de almas. E que até hoje, né? Nós temos muito isso. Quando a gente se encontra, é muito gostoso, porque é uma saudade imensa, é uma alegria imensa estarmos juntos. Eu costumo dizer assim que nós temos um bem-querer um pelo outro que é surreal, né? Então, Sim. essa é a conexão realmente desse grupo. Mas, Odete, te ouvindo aqui, claro, os florais de Saint-Germain, a gente consegue, então, comprovar a eficácia deles, graças a Deus, tem esses tipos de equipamentos e aparelhos que conseguem mensurar, né? Mas realmente ele traz muita essa conexão e eu acho que ele vai integrando, né? Ele vai nos integrando assim. Por isso que eu também entendo os florais de Saint-Germain como um grande caminho para a espiritualidade, né? Você também tem essa percepção? Sim, Bi, porque o corpo é uma extensão, né? Então, quando você cuida do teu corpo, da tua mente, você consegue ter essa conexão. E não é só análise GDV ou BioEL, você consegue perceber na tua vida, né? Por sintonia. Então, as pessoas que chegam perto de você se abrem, né? Se tem essa abertura na tua vida, você está vendo que você está no caminho certo. Se tudo está dando errado, né? Você está sempre doente, sempre gripado, sempre, sei lá, não está legal. Então, para e começa a refletir. Sempre tomando medicamentos, eu tomava muito. Gente, eu tinha caixas de Tilenol, mesmo uma família homeopata, né? Nem sei o nome, mas aspirina, eu tomava na época, quando eu era menina, então eu vivia gripada. Hoje, eu não sei mais o que é isso. Se eu tenho eu tive agora, quer ver? No final de dezembro, aí a parte emocional, eu posso dizer isso, eu perdi meu pai em 2019, dia 31 de dezembro. Então, bem na passagem. Ele já tinha 93 anos e já estava bem debilitadinho. Então, provavelmente isso mexeu comigo, né? E aí eu gripei no final do ano. Mas é muito difícil pegar uma gripe. É muito difícil eu ficar doente. Eu acho que, no meu caso, né?
existem várias técnicas, mas a técnica que eu uso para tratamento das pessoas é os florais de Saint-Germain com linguagem do corpo. Então, parece que eu já capto o que passou naquele dia, né? E aí eu falo, opa, vamos lá, vamos ressignificar isso tudo, né? Aí eu já vou lá no floral, no óleo essencial, é muito, muito importante para mim, porque eu sou sagitariana, mas tenho um ascendente em peixes. Então, eu fico meio na espiritualidade demais. E aí eu preciso aterrar, né? Eu preciso um óleo essencial, às vezes um vetiver, que eu odeio o cheiro do vetiver. Tá Sou brincando, você aromaterapeuta está também. brincando. Eu amo vetiver, eu acho ele quase um Então, perfume, sério. então, as pessoas falam exatamente isso, Bi, que amam o vetiver, mas como eu tenho a dificuldade do aterramento, é mais difícil eu me associar, quer dizer, eu me dar bem com ele. Então, eu preciso colocar o vetiver, sabe? E eu fiz esse curso com a Andrea D'Arco em 2019, em 2020... Peraí, 2019 foi o fechamento, em julho, em Provence, e foi olha a conexão. Eu quis ir para Lourdes. E a turma iria começar 3 dias depois em Provence, né? Que lá agora eu não lembro da cidade que nós nos encontramos, mas eu quis ir para a França. A Thalita tinha falado, bora, porque é maravilhoso, foi onde foi sintonizada a Via de Lourdes. E o Marcelo, nosso colega, nosso amigo, irmão, também fez a mesma viagem e também falou, Dete, bora para lá, tá bom. Peguei trem, eu nunca tinha pego antes sozinha, peguei trem e cheguei em Lourdes. À noite, um frio, e nós estávamos no verão, nós estávamos em julho, em junho, um frio, mas aí eu já queria encontrar onde estava a árvore para ver onde foi a sintonização, e foi maravilhoso essa conexão. No dia seguinte, os dois, né, tanto o Marcelo como a Thalita, tinham dito para eu tomar um banho. É um banho que eles dão como se fosse um batismo, muito organizado. Nossa, te tratam assim com muito cuidado. Você entra numa banheira, na verdade uma banheira no chão de mármore, já com água, e tem Nossa Senhora de Lourdes no final, assim, você faz sua oração, e aí vem 2 pessoas e te mergulham. Bi, eu sinto a água no meu corpo até hoje. Que especial, hein? É de uma presença especial. É de uma presença que é essa experiência que eu nunca mais eu vou esquecer. E eu levei umas aguinhas trouxe umas aguinhas para São Paulo e fui levar para a Sandra Perim, que eu comentei, que era a minha professora de quarto caminho. Quando eu entreguei para ela e contei um pouco da experiência, uma aluna veio para mim e falou assim, você conhece o livro de Luiz Erlim, O Padre? Eu falei, não. Nossa, eu tive muita graça com ele, ele chama 9 Meses com Maria. Aí eu falei, meu Deus, Nossa Senhora de Lourdes, agora ela veio me falar de Maria, e eu tenho uma conexão, eu andei muito com Maria no meu peito, muitos anos. Eu tenho uma conexão. Mas, contudo, entretanto, todavia, o óbvio tinha que ser
mostrado novamente. E eu queria comprar esse livro. Ela falou, Dete, não adianta, só pode fazer em março. E era agosto. Tudo bem. Eu esperei até março para comprar o livro. Devia ter comprado antes, mas eu esperei até março. Cheguei na loja, só tinham 2. Eu falei, meu Deus, quase que eu perco. Nem isso. Eu falei, mas como que eu faço? Eu preciso que minha prima, minha comadre, as minhas filhas, minha irmã, todas façam. Ai, como que eu vou fazer? Fiquei meio assim. E só tenho 2 livros. Aí eu falei, para quê? Porque nós temos um WhatsApp. Então, eu vou colocar minhas filhas, vou colocar minha comadre, a minha irmã. E fui indo assim. Quando eu vi... E é assim, ó, falei, ó, gente, vamos fazer 9 meses, todos os dias. E eu vou postando aqui a passagem e a oração principal. Quando eu vi, isso foi no dia 24 de março de 2020. Nós tínhamos entrado em pandemia aqui em São Paulo, dia 19, dia de São José, quando fechou tudo. Aí, eram 40 mulheres. E na Kabbalah, 40 é mãe, que é essa mãe. Né? Eu falei, gente, tudo a ver. Né? Falei, não acredito. 40, nós fechamos o ciclo com 40. Foi maravilhoso. Aí nós seguimos. Então, muitas pessoas tiveram entes que desencarnaram. E nós chegamos até no dia 25 de dezembro. E nós fizemos oração em conjunto. 2 comadres minhas, tem um grupo de Maria há 30 anos. Eu coloquei elas como administradoras para me ajudar nessa sustentação. Então, foi muito, muito especial esse livro na minha mão, e eu agradeço muito a Luiz Erlim, esse padre. E hoje nós estamos acabamos o 3º ciclo, vamos começar em março, o 4º ciclo, então o 4º ano. E nós estamos, acho que, 150 pessoas no grupo. Uau! É muito, muito, E o que, muito... sabe o que eu acho muito interessante, Odete? Como as coisas, uma coisa vai linkando na outra e vai nos puxando para o nosso caminho, né? Eu acho isso eu atribuo muito essas conexões a esse caminho mesmo da nossa espiritualidade. Porque, de uma certa maneira, as coisas nos chegam, né? Aquilo que é nosso, ela chega até nós de alguma certa maneira. Que nem Sim. você lá contando antes, né? Um pouquinho antes. Você já tinha 3 ou 4 sistemas florais na farmácia, mas todo mundo pediu de Saint-Germain. Aí você foi estudar Saint-Germain, teve a oportunidade de fazer o exame, ver como é que é o seu estado, e os florais de Saint-Germain te trouxeram grande equilíbrio, né? Assim, da tua energia, dos teus corpos, dos teus chakras. E aí tá, daí você fez um curso de psicoaromaterapia, foi lá para a França, vai na Abies de Lourdes, Sim. se batiza, aí você vem entregar uma água que você, né, para sua professora que tem alguém com esse livro, e aí tudo começa, e isso acaba tendo, te colocando no teu propósito, né? Porque o quanto isso era teu, né? Para você desenvolver aqui. Então, eu acho tão lindo essas conexões que vão acontecendo, assim, e vão sempre nos conduzindo num caminho, né? Sim, Bi, e é o que eu estava falando agora há pouco. Quando você está no propósito, né? Porque nós não vemos, eu falo para meus pacientes, gente, a gente não vem comer e dormir, não. Bora trabalhar, vamos fazer alguma coisa, né? Então, quando a gente está no nosso propósito, a coisa vem, né? Vem as pessoas certas na nossa vida. Foi o que aconteceu. E muito, muito lindo, porque hoje nós estamos com... Porque tenho 9 meses com Maria,
e tem 3 meses com São José. 3 meses com São José integra a família, né? Então, muitas pessoas que estavam com problemas na família quiseram entrar. E é também do Luiz Erlini. E começa no dia 19. Como? Eu achei muito sincrônico, porque aqui em São Paulo foi no dia 19 de março. Parece, a sensação que eu tive, a minha leitura, foi 19 de março, pandemia, a família retorna à sua casa. Nós tivemos que ficar presos com a nossa família. E ele é o protetor da família. E você percebe, o que eu percebi nessa pandemia, muitos se separando, né? Porque realmente as pessoas olharam um para o outro, não tinha que fazer, não podia sair. As pessoas olharam um para o outro e não é isso, né? A conexão já estava quebrada. Então, provavelmente a separação foi por isso. Então, eu também abracei São José. Então, agora, nós começamos no dia 19 de dezembro, 3 meses de São José, termina em março, dia 19, e recomeçamos o 4º ciclo dia 25, 9 meses com Maria. Eu Ou amo. seja, você está Não, você está a serviço o ano inteiro. Sim, toda noite as pessoas Sim. já esperam eu colocando a passagem, uma passagem pequenininha, que é uma historinha. Então, algumas pessoas que precisam de uma conexão e existem várias formas de conexão. Essa é uma delas. E eu falo, ok, você pode não acreditar, por exemplo, mas leia como se fosse uma historinha, porque é uma história de Maria, né? Uhum. É uma história de Jesus, é uma história. Uhum. Então, leia como se fosse uma história e o que você mais almeja receber, você coloca nessa oração, que é uma oração principal. E a coisa flui. Que lindo. E, Odete, então, e hoje? Como que você lida no teu, então, claro, você faz esse movimento todo, né? Você é terapeuta integrativa, com os florais, atende com outras técnicas também, com a psicoaroma. Então, tá, você está nesse movimento terapêutico. Mas, então, me responda. Primeiro, como é para você, o que é para você viver essa espiritualidade no dia a dia? E, tanto faz a ordem, o que é espiritualidade para você? Bi, para mim, reconectar essa conexão mesmo, que é religare, né? É a minha liberdade. Eu sinto liberta, eu sinto leve, eu me sinto em paz. Quando eu não estou assim, eu tenho que, de novo, preciso do vetiver, estar presente, né? Porque acontece, nós que trabalhamos com os florais, com aroma, até eu, no caso, com linguagem do corpo, nos pegamos também nos tropeços, né? A gente tropeça também. E, de repente, tudo bem, tentativa e erro. Volta um passinho para trás e vamos embora. Então, eu acredito que... Agora eu já coloco o que é espiritualidade. Para mim, a espiritualidade é essa conexão, né? Eu estar presente e sentindo ao meu redor se a coisa está fluindo. Para mim, tudo isso é espiritualidade. A coisa está fluindo, a energia flui e eu estou recebendo pessoas na minha vida, né?
o tempo todo. Nossa, lá em Itu eu tenho umas amigas, né? Que no caso, eu tenho um filho de 8 anos, e então eu fiz umas amigas muito queridas. E aí você olha, você começa a perceber que tem mais ou menos, falamos a mesma língua, né? Temos mais ou menos a energia muito próxima, né? E eu tenho eu consigo até poder passar um pouco o que eu sei para elas. Então está sendo muito, 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 muito lindo tudo isso. Então a espiritualidade para mim é essa conexão, é o fluir. E é isso mesmo, é isso mesmo. E Sim. como uma mensagem, o que você gostaria, dentro já então da tua vivência, do teu nível de consciência, da tua experiência, o que você gostaria de deixar como mensagem para as pessoas que estarão aqui assistindo e te conhecendo melhor? Olha, Bia, a minha mensagem é de cuidado, de carinho consigo mesmo, menos julgamento. Menos julgamento. Olhar para o outro com compaixão. Não é fácil, né? Não, eu também não sou nenhuma santa, não. Mas se pegar julgando, sabe? Volta para trás, rebobina e tem essa compaixão, porque cada um tem o seu time. Eu tive que aqui nessa dimensão ainda é dúbio, né? Então assim, o amor e o ódio, nós temos essa parte Polarizada. contraponto, né? Então o amor e o ódio, então o ruim e o bom. E eu tive que passar por tudo que eu passei, né? Para eu poder ressurgir e renascer nessa própria dimensão, nessa própria vida. Então, eu peço encarecidamente o julgamento, encarecidamente de olharmos o outro de outra forma, de uma forma, né, com mais amor, com mais entendimento, com mais gratidão. Sempre gratidão. Que lindo, que lindo. E renasceu nesse ser lindo que és. Quem conhece a Odete sabe esse coração maravilhoso que você tem, essa receptividade. Então, Odete, tudo isso que você está falando, você já é. Porque você é muito amorosa, é uma amiga querida, e então renasceu lindamente, na luz dourada. Ai, que lindo! Gratidão, amiga. Gratidão. Gratidão. Então, eu quero agradecer, então, mais uma vez a sua participação, com essa sua história, com as tuas palavras, com a tua energia e com a tua consciência nesse projeto. Seguimos, espero encontrá-la em breve, porque já estou com saudades e a gente vai se vendo. Então, Odete, receba o meu abraço com muito carinho e muita gratidão. A você e a todos também. Gratidão.